Bom dia para todo mundo. Pessoal, a repercussão disso que aconteceu no INSS, esse escândalo das pessoas literalmente estarem roubando os aposentados e pensionistas, isso aí é por causa da Secretaria de Comunicação do governo, que não vem a público para divulgar realmente as coisas, os fatos reais, vai acabar caindo no colo do presidente Lula. Mesmo com a demissão porque o ministro da Previdência Social pediu demissão, mas se ele não pedisse, ele ia ser demitido, todo mundo sabe disso. Mas enfim, essa repercussão aí vai acabar caindo no colo do presidente Lula, porque a Secretaria de Comunicação não divulga as coisas. Isso aí foi essa roubalheira começou em 2017. 2017, 2018, não sei, enfim. Só começou a ser investigado em 2023, depois que o presidente Lula assumiu, isso começou a ser investigado. A falha do ministro da Previdência foi o quê? Como ele mesmo disse, ele tinha ciência disso, mas ficou empurrando com a barriga e isso estourou um ano depois, e ele já estava sendo investigado pela Polícia Federal e ele simplesmente se acomodou. E isso aí não foi bom para ele. Agora, por outro lado, esse ex-ministro aí, agora ex-ministro da Previdência Social, ele tem um histórico político muito duvidoso. Eu, no caso, como presidente, não indicaria um cara desse para ministro de nada. E foi indicado para ministro da Previdência Social e deu no que deu. Mas, enfim, porque nós sabemos que o Ciro Gomes, que é do PDT, esse cara, ele sempre procurou ferrar, ele nunca foi de esquerda, esse cara não é de esquerda. Se você ver, tem uns vídeos dele aí acabando, detonando Lula, e tem outros que ele está detonando Bolsonaro, enfim, ele atira para todo lado e é tanto por isso que ele nunca conseguiu nada. Se candidata e não dá resultado nenhum, porque ele é um Maria vai com as outras e ele realmente é contra o PT. Ele, não sei se por inveja do Lula, o que o que rola dentro da política mais é inveja e demagogia, é o que acontece. Falando em demagogia, o Estadão, o grande jornalão da Rede Globo, ele divulgou aí uma matéria absurda, mas é uma matéria que vai acabar sobrando também. Vocês vão ver isso nas próximas pesquisas de avaliação do governo do presidente Lula. O que vai acontecer? Prestem atenção no que eu estou falando, porque vai acontecer isso, negatividade de novo. Por quê? Eles estão falando que no 1º de maio o presidente Lula não tinha o que falar, não veio a público, preferiu ficar. Quer dizer, falando que o presidente estava se omitindo. Agora, disse que o presidente usou, entendeu, as suas declarações demagógicas, porque o presidente falando de tudo de positivo que está acontecendo no governo, falando da escala 5x2, falando do imposto zero, para quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda, eles chamam isso de proposta demagoga. Sabe por quê? Porque afeta eles, porque eles querem que o pobre, que o trabalhador se ferre, se lasque. Eles não querem que o trabalhador tenha folga, tenha tempo para ficar com a família, não quer que o salário do trabalhador tenha poder aquisitivo, poder de compra. Não querem isso, eles querem que o trabalhador se lasque, é o que eles querem. Porque eles literalmente, junto com o Nicole gravou um vídeo aí, literalmente chamando o trabalhador brasileiro de vagabundo. E o Estadão disse que a produção do Brasil hoje já é baixa, chamou o trabalhador brasileiro de vagabundo também, dizendo que o trabalhador brasileiro não produz, que a produção brasileira é baixa, quer dizer, porque o trabalhador brasileiro é preguiçoso. Aí o Nicole fala, os caras vão para os Estados Unidos para trabalhar uma escala de 7x6, porque lá o cara ganha dinheiro, lá o cara vai lavar a privada, fazer não sei o quê, como ele mesmo fala no vídeo dele, mas o cara vai ganhar dinheiro, o cara pode comprar um carro, pode não sei o que lá, e quer dizer que o trabalhador brasileiro é vagabundo, é preguiçoso, por isso não consegue nada. Não consegue porque a política brasileira hoje, esses parlamentares de meia tigela, esses idiotas, esses nazistas, literalmente esses negacionistas, eles trabalham contra o povo. Essas desgraças são eleitas para trabalhar em prol do povo e trabalham contra, porque o Nicole mesmo foi o primeiro a declarar que é contra a escala 5x2, votou contra o imposto zero da cesta básica, votou contra
a pessoa que ganha até R$5.000 não paga imposto de renda, porque eles não querem nem saber. Agora, eles votaram também, não aceitaram que a pessoa que ganha até 50, que ganha a partir de 50 mil, pague mais imposto. Que os grandes, que os bilionários, entendeu? Paguem imposto de renda baseado naquilo. Eles não aceitaram, porque eles trabalham em prol dos grandes, do sul, dos grandes empresários, dos banqueiros, que é quem banca a campanha desses idiotas, desses fascistas, desses canalhas, principalmente do PL. É isso que acontece, é isso que está acontecendo, e eles são contra o povo. Eu vou postar um vídeo aqui depois desse e peço a vocês encarecidamente que vocês assistam o vídeo todo. Não é muito longo o vídeo, é uma entrevista do Chico Pinheiro com o Pedro Cardoso, que para mim é um dos maiores atores do Brasil, aquele que era Agostinho da Grande Família. Entendo o que aquele cara é. Ele vem de uma família rica, mas ele é de extrema esquerda. Eu não concordo com o extremismo, seja de esquerda, de direita, seja qual for, mas ele mesmo se declara de extrema esquerda. E ele é um cara que veio de uma família rica, não é pobre, mas ele é em pró do que é certo. Assista os vídeos que você vai entender, porque muita gente fala da esquerda, da direita, e não sabe o que quer dizer isso. Não sabe onde nasceu isso. Para mim não ter que ficar me alongando aqui explicar, entra lá no Google e perguntem, faça uma pergunta lá, entendeu? Onde nasceu a esquerda, a direita? O que é esquerda? O que é ser de esquerda? Que vocês vão entender o que é ser de esquerda. Porque isso aí nasceu há muitos anos atrás, se eu não me engano, na França. Pegaram as pessoas ricas, o de classe média e o pobre. Então, o rico é o de direita, o classe média, entendeu? É o de centro, e o pobre, entendeu? O trabalhador era o de esquerda, porque era o último, fazia parte do último ali. Então é mais ou menos por aí. Entrem lá que vocês vão saber, vocês vão entender. E assistam um vídeo, por favor, do Pedro Cardoso lá. Eu ia falar Agostinho, porque fica na mente da gente o que o cara fazia, né? Então, assim, é uma entrevista muito inteligente, é uma conversa dele com o Chico Pinheiro muito inteligente, e vocês vão entender muita coisa, inclusive da segurança pública hoje no Brasil, que a polícia mata tanto e o porquê. Isso tudo tem uma história, não é só culpa da polícia, é culpa do sistema, é culpa daquilo que envolve a segurança pública hoje, principalmente no Brasil. Vocês vão entender. Bom dia.